Fagner Ramos. A gente segue falando exatamente sobre esse assunto, mas também um trabalho de combate, o enfrentamento à Covid-19 em um momento de aumento no número de casos aqui na cidade. Estamos em contato com a diretora do Departamento em Saúde de Campinas, Andréa von Zuben. Muito bom dia, doutora Andréa. Bom dia, Flávio, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. André von Zuben, uma nova fase, um novo momento, mas um questionamento que desde o começo dessa semana, muita gente perguntava aqui no CBN Campinas, quando Campinas iria iniciar, já que o anúncio foi feito no final de semana, o Ministério da Saúde, tanto Ministério Público eu já sei. Mas vamos lá, Ministério da Saúde dando esse aval, falando sobre a vacinação de 50 anos ou mais, outras cidades, cidade de São Paulo, cidades aqui da região já começando na segunda-feira. Por que levou tanto tempo para Campinas começar a disponibilizar a vacina para 50 anos ou mais para a Covid-19? Bom, Flávia, a resposta para essa pergunta é extremamente simples. Houve o anúncio de que começaria a campanha, só não veio a vacina. Sem vacina não dá para fazer campanha, né? Vacina está chegando hoje, chegou lá no estado, a gente tem uma almoxarifada aqui no nível regional e está sendo distribuída para todas as unidades agora à tarde e amanhã começa. Provavelmente os municípios que começaram antes tinham estoque, né? Municípios menores é bastante diferente, né? A gente trabalha com estoques mínimos, né? Até porque o nosso giro é muito grande, então não daria para começar a campanha sem vacina. Hoje, amanhã, a gente começa então a vacinação. Doutor André von Zuben, chegando então a estas vacinas, recomendação do Ministério da Saúde, preferencialmente o uso pela vacina da Pfizer, uma vacina de RNA, mas se não tiver, aí utilizando a Janssen e também a AstraZeneca. Qual vai ser aí essa disponibilização e como vai seguir a cidade de Campinas? Bom, a gente tem as 3 vacinas, né, AstraZeneca, Janssen e a Pfizer em todas as unidades de saúde, e aí a disponibilização geralmente de acordo com o próprio esquema vacinal que a pessoa já tem, né? Então, a gente tem uma tabela, ela é cheia de nuances aí, né? Mas de acordo com o que foi a primeira dose, a segunda dose, a dose de reforço, a gente vai olhando como é que está a carteirinha de vacinação e faz realmente a escolha da dose naquele momento, sempre olhando qual que vai ser o melhor benefício para a pessoa vacinada e a melhor proteção, justamente olhando para o esquema anterior, como é que ele está. Eu vou pegar o meu esquema aqui, eu não estou ainda nessa faixa que pode tomar a vacina, essa quarta dose. Eu gosto de falar quarta dose, porque eu sei é a segunda dose de reforço, mas acho que facilita mais para o entendimento geral essa quarta dose. Eu tomei 2 AstraZeneca, depois veio uma Pfizer. Se eu tivesse essa possibilidade hoje de tomar a vacina, essa quarta dose, qual seria? Então, olha, você poderia ser tanto a AstraZeneca como a Janssen como a Pfizer, tá? Mas como você tomou 2 AstraZenecas e uma Pfizer, provavelmente o esquema escolhido será uma segunda Pfizer. Ah, então tá bom. Mas obviamente que não dá para escolher. Ah, eu quero tomar Pfizer. Não é assim, continua sendo desse jeito, vai tomar que está disponível. Na realidade, Flávio, isso é uma decisão do profissional de saúde. As pessoas, elas às vezes entendem que elas pesquisaram no site da internet ou ouviram alguém falando no YouTube e acham que elas sabem o que é melhor para elas. Nós temos todas as vacinas, né? Então a decisão realmente, ela passa por parâmetros técnicos, né? É a mesma coisa que a gente ir até um médico e querer escolher o medicamento que ele vai nos dar. Não é assim que funciona, né? Então o que a gente pode dizer é que as equipes estão preparadas, treinadas e elas vão fazer a melhor escolha, sim, de acordo com a disponibilidade do imunobiológico.
E doutor André Von Zuben, falando agora sobre estes números na cidade de Campinas, a gente consegue até observar, por esse monitoramento de dados na cidade, que é disponibilizado pela Secretaria de Saúde de Campinas, existe um mecanismo, para quem não acompanha, isso vem desde 2020, né, André Von Zuben, o painel Covid-19, com todas essas informações, e a gente consegue, é impressionante. Quando chega a Ômicron aqui, a gente se assustava tanto lá em julho de 2020, o meio do ano de 2021, depois um pouquinho mais. Foram a terceira onda. A gente fala de quarta onda hoje, mas parece, quando a gente pega o comecinho de 2021 e o meio de 2020, parece que já teve uma terceira ali. Então, e a quarta onda veio com a Ômicron. Mas impressionante a onda absurda, o tsunami que foi a Ômicron. E a gente consegue perceber agora um incremento, realmente, uma montanhinha ali nesse gráfico, mas bem diferente do que a gente vinha tendo, né? Na verdade, Flávio, o que a gente tem? A gente ainda tem a circulação da Ômicron, só que a Ômicron ela tem subvariantes, né? E essas subvariantes, elas estão permitindo, né? O nosso sistema imune, mesmo a vacina, não está sendo capaz de segurar a infecção pela essa subvariante, porque ela tem pequenas modificações que fazem, mesmo quem teve a Ômicron, voltar a se infectar. A proporção, ela não está realmente tão grande, mas aí eu diria para você que existe sim um viés do momento que a gente está vivendo. Como os casos estão muito brandos, é muito comum as pessoas estarem, por exemplo, com uma tossinha seca, e às vezes com uma dorzinha de garganta, e atribuir isso à mudança de tempo, atribuir isso a outros vírus respiratórios e não testar. O que você vê naquele gráfico é o que chega para nós da saúde pública, tanto público como privado. Todo consultório, laboratório, todo mundo nos notifica. Mas a gente sabe que quando a doença fica mais branda, há uma tendência a uma subnotificação. Isso é bastante clássico, as pessoas acabam convivendo com esses sintomas respiratórios sem ir buscar o teste. Até porque o teste ele não vai mudar a história natural da doença, né? Se a pessoa está se sentindo bem, o que a gente preconiza e que é importantíssimo é você jamais sair com sintoma respiratório em nenhum lugar sem um uso de uma máscara de boa qualidade, porque você é uma fonte de infecção para outras pessoas, né? E independente de ser Covid, se for uma influenza, se for um resfriado comum, você sempre é uma fonte de infecção. Mas eu acredito que a onda, ela também está diminuída, porque existe sim, nesse momento, menos pessoas procurando serviços de saúde. A gente tem aí uma situação mais branda, o pessoal não testa, ou mesmo se testa, hoje tem o autoteste, e esse autoteste não entra nessa notificação compulsória. Doutor André Von Zuben, acho que é interessante também a gente explicar, já são 2 anos de pandemia, mas explicar, infecção é uma coisa, mas desenvolver a doença é uma coisa bem diferente, né? Você pode estar infectado e sem qualquer sintoma. Então você não desenvolveu a doença. E é nisso que está fazendo muita diferença quem tem já as 3 doses e por isso a importância de partir por uma 4ª dose, né? Isso, Flávio, exatamente. Hoje de manhã, coincidentemente, eu recebi uma pergunta de uma pessoa próxima a mim que fez: para que eu vou tomar essa 4ª dose, né? No caso, uma pessoa de mais de 50 anos, já que todo mundo que está tomando essa dose, às vezes pega a doença. Esta é a resposta, Flávio. A vacina, ela não está mais com esse atributo, essa capacidade tão grande de segurar infecção, mas infecção significa que você vai ter o vírus, você vai ter lá a replicação viral, mas não suficientemente grande para a manifestação de sintomas e para a gravidade. E é isso a grande diferença entre um vacinado e um não vacinado. Você vai se infectar sim, mas o seu desenvolvimento de sintomas, a sua gravidade, ela é extremamente diminuída, porque você está com o seu corpo preparado, né? Você tem os anticorpos vacinais, você tem 2 tipos de imunidade, né? Mediada por anticorpos e pelas células do organismo, isso tudo a vacina ajuda a fazer. Então, quando eu ficar com essa impressão, mas meu amigo tem 4 doses, mas ele pega mesmo, a vacina
não tem o objetivo de impedir a infecção, não está conseguindo fazer isso. Mas a diferença entre você ter uma infecção e ter sintomatologia grave, você ter a infecção e ter sintomas absolutamente brandos ou ser assintomático, ela pode ser até a diferença entre a necessidade de uma internação hospitalar ou até mesmo entre a vida e a morte, né? Porque, embora em menor proporção, ainda existe óbitos por Covid-19, inclusive pela variante Ômicron. Eu gosto de colocar alguns pontos, né, e até a própria experiência pessoal. Começo do ano, já com as 3 doses, um mês depois da terceira dose, me infectei toda a casa, né? São 6 pessoas em casa. Toda. Eu falo lá, às vezes, foi a festa da Ômicron lá. Mas, graças a Deus, todo mundo com 3 doses. Infelizmente, as crianças ainda não. Eu tenho um bebê que não pode ainda e um filho que tinha 1 semana da primeira dose. Mas, de qualquer maneira, dentro de uma estatística, indo de um bebê de 1 ano e um senhor de 75, dentro dessa estatística que a gente tinha lá para 2020, era para a gente ter ali alguns com algum mais moderado e até mais grave. Mas dentro de uma vacinação de 3 doses, agora o senhor de 75 já está com a 4ª, naquele momento foi todo mundo leve. A minha situação era de uma narina entupida, né? A segunda não foi. Mas ainda bem. E eu acredito muito que foi por causa do esquema vacinal. Olha, Flávio, isso não é nenhuma questão de crença. Que bom que você acredita, porque infelizmente a gente tem pessoas que não acreditam na ciência, né? Nós temos gráficos belíssimos aqui no nosso departamento que mostram, né, que conforme foi subindo a vacinação, foi caindo a gravidade, o número de internações e o número de óbitos, né? A doença ela já foi muito mais grave, muito mais letal. E realmente a defesa que a vacina nos trouxe, ela possibilitou isso que você falou. E nisso que você falou, eu queria fazer um destaque. Os vacinados protegem os não vacinados. Aqueles que não podem se vacinar ou porque não têm idade, ou eventualmente porque tiveram uma condição naquele momento que os impediram. Porque embora, né, a gente tenha infecção, a gente vai ter uma carga viral menor e uma capacidade de transmissão também menor. Quanto menos vírus disponível, menor a chance de haver gravidade quando o seu bebê, por exemplo, se infecta porque ele não tem vacina. Então, quando a gente fala em vacina ela é um pacto coletivo pela saúde pública, né? Eu não pensar só em mim, mas eu pensar em todas as pessoas, aí os menores de 5 anos, que ainda não existe vacina disponível, uma pessoa eventualmente que estava internada no momento da vacinação. Então, a beleza mesmo, né, de um programa de imunização com as pessoas vacinadas é o respeito ao outro também, né? Porque é um pacto coletivo pela saúde de todos. Doutora Andrea von Zuben, ainda voltando num ponto importante sobre, que a senhora mesmo citou, eu falei daquele acompanhamento do gráfico, e esse gráfico nesse instante pode estar com muita subnotificação, o gráfico poderia até ser um pouquinho maior, por causa de tudo que a senhora já citou aqui pra gente. A secretaria estuda, porque a gente tem uma recomendação agora desde a semana passada, uma recomendação fortemente do uso de máscaras em ambientes fechados, mas a gente, com tudo que a gente está vendo aqui, pode ter a retomada de restrições um pouco mais fortes aqui para Campinas, ou isso não está no horizonte? Olha, Flávio, eu vou falar assim, como epidemiologista e a história que a gente está vivendo agora para essa doença, né? Nós já fizemos restrições que vários municípios do estado não fizeram, alvo de muitas controvérsias, e que hoje a gente sabe mais do que nunca a importância que teve todas essas restrições. Nós já temos alguns locais que o uso de máscara é obrigatório. Como que a gente estudou isso? Locais em que há mais vulnerabilidade das pessoas, né, que se adoecem podem ser mais graves, ou locais que há maior risco de transmissão. Então, onde já é obrigatória a máscara? Nas escolas, ambientes fechados de escola, pelo tempo que as crianças ficam junto e justamente pelo número de crianças ao mesmo tempo, e nem sempre a ventilação adequada, e nem sempre a capacidade de ficar nessa distância maior de 1 metro.
Nas instituições de longa permanência de idosos, né, ambientes coletivos de idosos, pela vulnerabilidade dessas pessoas, no transporte público e em todos os locais de saúde. Fora isso, se a gente lê cuidadosamente o decreto de Campinas, está também obrigatório para todas as pessoas com sintomas respiratórios. Como que é a transmissão de Covid? A transmissão de Covid você tem que ficar a menos de 1 metro por mais de 15 minutos, e as duas pessoas sem máscara, né, com sintomas respiratórios principalmente. A troca por saliva, ela é bem mais difícil, né, o contato tem que ser muito íntimo. Então, a gente acha que a gente abarcou todas as possibilidades de diminuir as transmissões, minimizar transmissões com todas essas medidas que a gente tomou. Então, neste momento, a minha resposta à sua pergunta é não. A gente já trabalhou com todos os tipos de indicadores epidemiológicos que mostraram que fizemos, sim, uma escolha bastante cuidadosa. Agora, recomendação é recomendado. Eu não me sinto, eu não vou ficar mais de 1 metro, de repente eu vou para um ambiente aglomerado em que não vou ter como manter essa distância. De repente eu vou num local que vai ter alguém espirrando e não teve esse respeito de uso de máscara, então eu posso usar. A gente recomenda fortemente, não tem por que não usar. Mas obrigação, medidas restritivas novamente, até pela nossa história, não acredito que vai ocorrer. Temos uma realidade muito triste em Campinas, que ela não se supera. Eu não entendo, assim, já fizemos várias tentativas de várias ordens, que é a vacinação de crianças e adolescentes, que a gente não bateu meta. Quer dizer, é aquela história que eu te falei, as crianças e adolescentes que convivem, uma está expondo a outra a um maior risco, né? E aí existe toda uma elucubração das pessoas de que tem um risco disso, daquilo, ao tomar vacina, e eu volto a dizer, tem muito mais risco ter Covid e ficar grave não vacinado do que eventualmente algum efeito colateral da vacina, que aqui em Campinas a gente monitora absolutamente todos, e os que houve até o presente momento foi dor no braço e febre. Infelizmente, a gente ainda tem essa população não vacinada e um pouco disso colabora, né, junto com as doenças respiratórias do inverno, a gente precisar tomar medida de obrigatoriedade de máscara em escola. E só para a gente finalizar, doutora Andrea von Zuben, diante de todo esse cenário, existe essa preocupação agora, num momento como esse, inverno, circulação de vírus respiratórios e esse incremento, uma circulação maior da Covid-19 com as festas juninas que vão acontecer? Sem dúvida, Flávio, todo o ambiente aglomerado, a gente tem maior circulação de vírus, né? Isso é comum, isso sempre aconteceu, né? Então, a gente aumentando a aglomeração e não conseguindo ficar distante, né, não conseguindo ter essa distância, a gente pode sim ter aumento de doenças respiratórias. Mas como eu te falei anteriormente, né, na saúde pública a gente trabalha com vários determinantes do adoecimento, né? Por exemplo, influenza. A gente está numa campanha de influenza, uma vacina segura, uma vacina que quem toma não desenvolve gripe, embora ainda exista esse mito, é impossível, não tem como, não é um vírus viável, e a gente está com baixa cobertura de influenza. Influenza é a gripe, né? Então, todo mundo que está se aglomerando tem chance de estar fazendo troca de vírus. Mas, como a gente tem hoje, por exemplo, para a Covid, vacina que torna a doença muito mais branda, como a gente conversou nesse momento, a gente não vai tomar a medida de interrupção destas festas. Agora, a pessoa, se ela vai na festa e ela está preocupada, e eu acho que é legítimo, use máscara. Eu sempre gosto de dizer isso, né? A saúde coletiva ela é um poder de Estado em que a gente obriga algumas coisas quando o risco é extremamente aumentado. Mas em determinados momentos, aí a gente começa a trabalhar com a saúde individual e a consciência de cada um. Então, eu vou para essa festa, vou usar máscara.
Muito difícil quando a gente fala de uso de máscara para adolescente, que o compartilhamento às vezes é do copo, às vezes é do próprio beijo, da saliva e tudo mais, isso fica muito mais difícil. Agora, é o que eu sempre falo, eventualmente esse adolescente foi nessa festinha, voltou com algum sintoma respiratório, ele deve ficar de máscara o tempo inteiro, é obrigação, é obrigatório, o nosso decreto diz isso. E se ele vai ter contato com um idoso ou com uma criancinha, mais ainda. E só para a gente fica aqui querendo fazer essa prestação de serviço, né? É um momento que, por exemplo, para quem tem criança pequena, é um momento de circulação viral, os ambientes ficam fechados e tem mais sintoma respiratório. Não leve seu bebê a ambientes fechados, não leva a festinha infantil em buffet, não leva shopping. É um momento assim que uma criança pode agravar, tem a circulação do vírus sincicial respiratório, que é um vírus que causa bronquiolite, que é uma doença muito grave, e você expor uma criança pequena a esse risco não tem sentido nenhum. Continuem lavando muito as mãos e continuem mantendo os ambientes ventilados e tentando ficar pelo menos 1 metro das pessoas. Acho que essas são as coisas que individualmente podem colaborar para o coletivo. Doutor André Van Zuben, queria agradecer a participação da senhora mais uma vez aqui no CBN Campinas e essa gentileza de atender a CBN. Eu que agradeço. E por último, Flávio, eu vou falar que a gente tem então a vacina de influenza disponível para idosos, crianças, gestantes e mulheres que tiverem um bebê. As coberturas estão baixas. Gente, vacinem-se, é uma vacina excelente. E sarampo. Sarampo é uma doença que estava eliminada no Brasil, né? E a gente voltou a ter porque as pessoas não estão indo se vacinar. Criança de 6 meses a menos de 5 anos, vacinem-se para sarampo também. A maior revolução da história da humanidade são os antibióticos e as vacinas. Não vamos abrir mão dessa potência que a gente tem aí, com a vacina disponível de graça em todos os centros de saúde da cidade. Obrigada, muito obrigada, Flávia. Muito obrigado, Andréa Von Zuben, diretora do Departamento em Saúde de Campinas.